1h e 46 minutos, vamos continuar a entrevista com a líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputada Michelle Mello. Tem aqui uma pergunta do Francisco, ele está lhe perguntando o seguinte, pergunta para a deputada, vou pegar essa pergunta aqui para poder enganchar uma outra situação. É o Francisco, pergunta para a deputada por que abandonaram as ruas da Baixada, só são buraco, não tem prefeitura, não tem governo. Peguei essa pergunta aqui sobre, não tem saneamento também, ele disse, a pergunta do Francisco, para poder relacionar com o que o meu amigo Evandro Cordeiro colocou essa semana, no blog dele, falando a respeito de que o PDT não vai abrir mão de ter um candidato à Prefeitura de Rio Branco. Que cálculo é esse do Tchê? E por que a briga é aceita tão facilmente por Michelle? Então, a vereança, ela me trouxe... É interessante falar assim, então, que eu falo desde a minha vivência mesmo, eu não nasci na política e eu entrei nela de teimosa mesmo, sabe? Mas Santiago falando isso? Não nasci, eu era totalmente alheia, totalmente arredia à questão política, mas depois de sofrer com o povo no meu sistema único de saúde, conhecer o sofrimento deles, eu disse, então, peraí que eu vou teimar um pouco e vou entrar na política. Então, em 3 anos, mais ou menos, que eu tenho de política, eu já fui uma vereadora bastante... batalhadora para que as coisas acontecessem, que eu só tinha tribuna para falar, não tinha ninguém da gestão que de fato quisesse escutar. Isso frustra muito, pelo menos a mim me frustra bastante. Eu sou uma mulher que estou há 15 anos salvando vidas. Então o meu trabalho é dar resultado, e estar ali na tribuna falando e não ter uma gestão para escutar te frustra, pelo menos a mim me frustra. E aí vim para o governo agora como líder do governo e estou tentando fazer essa ponte com o secretariado para que as coisas andem, que as coisas funcionem. Então, quando eu recebi o convite de colocar meu nome à disposição do PDT para ser prefeita, a única coisa que eu pensei, nós vamos fazer aquilo que a gente tanto lutou para fazer. Se eu pudesse ter essa canetinha, nem que fosse 1 ano, a gente ia tapar as ruas que de fato dá para fazer, tem dinheiro, tem como, a gente ia colocar atenção primária para funcionar, a gente ia fazer as pessoas entenderem que a política está realmente para resolver o problema delas. Então, assim, estão abandonados mesmo e é uma falta de prioridade. Eu acredito que as pessoas, hoje, elas trabalham no mandato não para cumprir, muitas vezes, a confiança que o eleitor deu para ele, mas já trabalhando pensando nas próximas eleições. Mas não é isso que você está fazendo? Não, obviamente que não. Não? Não. Eu trabalho para que ele diga assim, pô, eu estou orgulhoso de ter votado na Michelle. É pelo voto que ele já me deu, não pelos que virão à frente. Então eu entendo que você já está descartando a disputa da Prefeitura de Rio Branco, não? Eu acho que ela tem que ser construída. Não adianta a gente fazer palanque somente para não ter a construção. Então, não colocaria meu nome à disposição se lá na frente a construção política não me deixasse fazer aquilo que, de fato, eu acredito que tem que ser feito. Então, o PDT disse, bora, Michelle, disse, bora, mas vamos construir. A população não aguenta mais sofrer com esse palanque todo de eleição e ninguém fazer nada por eles. Olha, você falou aí a respeito de uma... Vou fazer uma provocação a você, mas lembrando o tempo que você era vereadora. Falou a respeito de que você foi uma vereadora bastante atuante. Você é uma pessoa que utiliza como poucos as redes sociais, as mídias, você está muito presente, etc. Um rosto novo na política regional. Mas, por exemplo, de forma efetiva, a CPI dos transportes coletivos, por exemplo, que resultados trouxeram praticamente? A população não se viu representada. Bem sincera, bem estilo Michelle de ser. Não adianta você ter um legislador que combata. Nós temos que fazer a população entender o que é a política brasileira, a política acriana. Um parlamento que não está unido em combater para o povo, ele não movimenta o executivo. O executivo ele só é movimentado através do parlamento, que ecoa a voz do povo, ou daquilo que ele se propõe a fazer. Então o parlamento se omitiu? Se omitiu. No municipal, muitos se omitiram e a gente não conseguiu evoluir o tanto que nós poderíamos ter evoluído se todos estivessem comprometidos, porque havia possibilidades, havia formas. E a CPI do transporte público, ela só escancara o que todo mundo quer saber o que aconteceu. E durante muito tempo, Itaã, tudo que foi visto nos documentos, tudo que a gente viu, é que a questão do transporte ele foi visto como questão mais política
do que questão de qualidade de vida dos nossos munícipes. Então chega uma hora que você tem que fazer uma escolha. É uma decisão difícil que pode não te garantir tua carreira política, mas vai garantir resolver o problema das pessoas. E isso ficou nítido durante o processo da CPI, que a gente viu que existiu e existiu agora também. Ouço eu diria não é uma reclamação, mas é sempre uma ponderação. Vez em quando eu ouço isso, relacionado a você e ao Jarude, porque vocês foram dois vereadores muito barulhentos, no bom sentido, e havia uma expectativa muito grande com a chegada de vocês na ALEAC. Aliás, algumas figuras já carimbadas da ALEAC ficaram um pouco temerosas de como é que vocês chegariam ali, né? O que vocês iriam expor, não é? Mas o tempo foi passando e a gente viu que vocês não foram tão barulhentos assim, alguns benefícios que os deputados têm para si. Nós pensávamos, muitos de nós, que vocês iriam esgarçar mais as entranhas do legislativo, mas parece que o cálculo prevaleceu, né? Não, eu acho que não é bem assim, não. É uma questão de... No meu caso, não posso falar pelo Emerson, mas no meu caso é uma questão que muito tem me feito tentar ser sábia. Então, assim, como eu te disse, na vereança me frustrei muito, porque na tribuna a gente falava, mas de fato a gente não via a resolução dos problemas das nossas pessoas, do que eles sentem. Até hoje as ruas estão como estão. Se fosse por barulho na tribuna, estariam resolvidas. Então, quando me convidaram para ser líder do governo, eu digo, eu só serei líder se for para dentro, em todas as secretarias eu tiver porta aberta para chegar e falar dos problemas. Tem tido? Tenho tido. Talvez não, como eu te disse anteriormente, não na rotação que eu tenho, que eu sou um pouco mais ansiosa, um pouco mais enérgica, mas eu tenho tido essa porta aberta, então estou trabalhando muito mais nos bastidores do que eles estão vendo na tribuna. Trabalhando, levando a questão dos servidores agora, que ficou claro que dava para ter feito melhor, levando sobre os servidores da administração pública, que ainda é um ponto que a gente precisa resolver, sobre o ISE, sobre o IDAF, sobre o Cadastro Reserva da Saúde. Então, pego essas dores todas e ponho debaixo do braço e levo para as secretarias para brigar por eles. Aí, nas secretarias não tem palanque, não tem tribuna. Olha, tem um outro ponto da ALEAC que me chamou a atenção. Aliás, isso já é uma situação que não há presidente que resolva, que é a questão da transparência. Parece que a falta de transparência na ALEAC é uma decisão, é um cálculo. Isso não te incomoda? Então, eu venho da Câmara Municipal, que ela é um pouco mais transparente. Inclusive nos nossos próprios sistemas de metodologia, na questão da tramitação dos projetos de lei, das indicações, dos requerimentos. Essa questão da falta tecnológica lá dentro, por vir dessa questão de estar vendo onde é que está tramitando, onde que está indo, onde tudo, de fato tem me feito pensar e tem me feito conversar com o presidente. E ele está disposto, o presidente Luiz Gonzaga está disposto. Até agora não colocou nenhuma barreira. São 6 meses, eu tenho certeza que daqui para a gente andar mais um pouco, a gente consegue ver as coisas melhorando. Olha, a respeito da falta de ritmo entre a liderança do governo na Assembleia e o ritmo da gestão, eu vou pegar o exemplo do Hospital Geral de Feijó. Essa semana teve tiros disparados dentro do Hospital Geral de Feijó. Imagens que circulam de chuva entrando pela janela, porque colocaram um papelão improvisado, ou um pedaço de plástico, uma sacola de supermercado, e assim é no Hospital de Feijó. Isso não é surpresa para você? Não é surpresa para o secretário também. O que está acontecendo, então? Eu já tive a oportunidade de antes de ser diretora-geral do Pronto-Socorro, né, em 2018, inclusive, quando o governador era o Tião Viana. Não foi uma indicação política, em realidade, foi que eu estava lá sendo a mais cri-cri de todas, e eles disseram, já que você fala muito, vem para cá, vem ajudar. Estava ali expondo assim, os problemas de uma reunião e tive a oportunidade de gerir o pronto-socorro. E o que foi que eu entendi? Que a gestão, ela se acomoda na morosidade da administração pública. Então, tudo é meio que moroso, tudo precisa de uma licitação, um processo, um empenho e tal, e qual, é tudo muito... E se você se acomoda nessa lentidão, os problemas das pessoas, eles acontecem todo dia.
Um dos problemas que eu enfrentei no pronto-socorro, eu não sei se você se recorda, certamente sim, que entravam, quando estava aquela época de guerras e tudo, como tem acontecido agora, entravam dentro do PS também. E os servidores vieram me falar, mas quem que vai garantir a nossa segurança? E aí fui para a secretaria, fui para isso, fui para aquilo. Não, nós vamos ver, nós vamos construir, nós vamos fazer obra, nós vamos isso, nós vamos aquilo. E eu, como eu digo, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver. Peguei lá o meu encarregado do pronto-socorro e digo, nós vamos fechar essa porta. A não ser que o governador queira vir abri-la, ela vai ficar fechada, que os meus médicos, meus enfermeiros vão trabalhar em segurança. E foi assim que a gente fez. Até hoje está lá, as 2 pernamancas que a gente colocou, mas resolveu o problema. Então, eu acho que acontece muito isso na gestão. As pessoas se acomodam e, às vezes, é melhor feito do que perfeito. Mas há quem diga que ainda pode entrar e sair ali com alguma tranquilidade. Ah, sim, tem muito a melhorar. Tem muito a melhorar. Muito a melhorar, só as minhas pernamancas não resolvem. Só as suas pernamancas não resolve. Não, certamente não. Inclusive, hoje pela manhã mesmo, me chega a informação de que aquela parte que foi recém-inaugurada pelo governador também já tem ali piso mofando. A coisa parece que não deslancha, Michele, é impressionante. Enquanto a gente não tiver essa paixão por gerir o público, essa paixão por pegar, fazer, acontecer e dizer todo o dinheiro que tem aqui eu tenho que resolver imediatamente, que a população já está sofrendo, não é um sofrimento que vem para o futuro, a população já está sofrendo. Então, enquanto não tiver essa rapidez, essa vontade assim, eu costumo dizer que o que me move é o espírito samuzeiro, de salvar vidas, de não perder nenhum minuto para tirar do sofrimento. Eu acho que a gente ainda vai sofrer um bom bocado com a gestão pública. Olha, o Mauricélio está te perguntando o seguinte, vamos ver se eu consigo aqui, Mauricélio, resumir. Por favor, pergunte para a deputada Michele, ela sendo líder do governo, o que o governo pensa sobre o que fazer com esses pais de famílias que ficaram no final deste mês desempregados? Ele está se referindo às questões profissionais do ISE, sendo 393 que eram agentes provisórios. Sabendo se também que são pessoas que trabalham no sistema há 27 anos, 20 anos, 15 anos. E aí ele lembra que uma fala sua, segundo o Mauricélio, o governo vai cumprir a PEC 063 de 2022, que fala dos policiais penais provisórios equivalente à pergunta. Ele está pressionando, lembrando uma fala sua sobre o cumprimento disso. E aí? Houveram 2 tempos. O tempo em que a PEC estadual, eles queriam saber se o Estado iria realmente cumprir com a PEC, e nós sentamos com o Estado e o Estado garantiu que cumpriria a PEC. Agora o Estado não tem como se colocar acima do que o STF falou. Então é uma decisão federal. A gente, infelizmente ou felizmente para alguns, a gente trabalha com a questão da tripartite, do federal, do estadual e do municipal. Então ele não tem como se colocar acima disso. Mas, como eu disse para os secretários, há como a gente pensar na possibilidade de resolver de alguma outra forma, como os próprios servidores do ISE falavam, a gente só não quer ficar desempregado. Então, qualquer acomodação que seja conseguida... É isso que eu estou pedindo para eles, analisarem, acomodarem, pensarem no que a gente pode fazer para não deixar essas 300 famílias hoje sem renda. É muita gente que dedicou a vida a cuidar de nós. O Júnior está te perguntando o seguinte, Itaã, por favor, pergunta para a Michele por que o secretário Tchê, mais voltado para a produção agora, mandou a máquina para o ramal do Cantagalo e não mandou o óleo, e ameaça retirar a máquina se a comunidade não comprar o óleo. Ele ameaça retirar a máquina, mas nós não temos condições de comprar o óleo. E agora? Comunidade Cantagalo, essa eu vou dever para vocês, que eu vou perguntar pessoalmente para o meu presidente do partido o que está acontecendo. E vou trazer para vocês, porque não é de ameaças que a política tem que viver. A política é a arte do diálogo e tudo que é combinado não sai caro. Então vou ficar devendo aí, mas vou descobrir o que aconteceu. Nesse caso é mais problemático porque além de ser secretário, é presidente do teu partido. Mas é bom que a gente senta e a gente bate um papo bem reto. É melhor, né? Boa tarde, deputada. Nós músicos, artistas e fazedores de cultura precisamos de uma agenda com a senhora para que possa nos ajudar, pois estamos sendo esquecidos pelo poder público
e os cachês estão defasados. O Ferdinei Rios. Ferdinei, vamos conversar. Eu tenho, Itaã, diariamente eu tenho 3 pautas nas minhas agendas, que é a Assembleia Legislativa, é conversar com a gestão do governo para que a gente possa resolver os problemas e é receber as pessoas para que a gente, de fato, as represente. Não dá para a gente ser voz se a gente não escutar o que eles precisam nos dizer. Então, está aberto, é só chegar lá nas redes sociais ou no nosso WhatsApp, que eu vou pedir aí para a gente te receber. Tenho recebido, inclusive, várias quadrilhas, várias fanfarras. A gente tem falado sobre a cultura popular no Acre e eu acho que tem coisa boa por aí. Muito bom. A Mirla está querendo saber de você o seguinte, pergunta para a deputada por que o governo ainda não pagou a rescisão de todos os ex-funcionários do antigo DEPASA, agora Saneacre. Ainda falta muita gente para receber. Meu nome, não é Gesiel? Gesiel, portanto. Gesiel, até onde tinha conhecimento, essas rescisões estavam sendo pagas e havia um prazo para que elas acontecessem. Inclusive, a gente discutiu sobre isso na Assembleia. Estou recebendo agora essa informação e também pode deixar que eu vou anotar na agenda para sentar com o secretário e perguntar o que está acontecendo. Olha, tem aqui uma pessoa que está te cobrando uma antiga promessa, pelo que eu entendi. O Mauro, do Ronaldo Herculano, deve ser algum ramal? Ramaldo Herculano. Ramaldo Herculano, exatamente. Ela ia ajudar aqui nessa ruazinha aqui na prefeitura, eu acho que na época que você era vereadora, já está tudo asfaltado e aqui nós estamos na lama. Não foi nada asfaltado, eles estão na lama. O pessoal do ramal do Herculano. O ramal do Herculano, então, ele fica ali do ladinho da Cidade do Povo, mais ou menos. E aí é aquela luta que a gente tem, né? Que a gente pede para a prefeitura entrar para fazer as ruas e ele diz que não, que essas ruas, elas são as ruas do povo e é questão do governo. E nessa tentativa de governo, prefeitura, as pessoas de fato têm sofrido. É isso que eu estou te falando da frustração de ser vereadora. A gente vai, a gente faz a indicação, a gente está tentando, a gente fala da importância, a gente fala do sofrimento. Vídeos e mais vídeos das pessoas, muitos deles com deficiências, crianças indo para a escola com a sacola no pé em pleno 2023, mas a prefeitura não se move por, sabe Deus, quais as questões. E a gente sabe que juridicamente, se a prefeitura diz, não, o que está para trás se resolve na justiça, mas daqui para frente eu vou cuidar do meu povo. Jamais ninguém questionaria a prefeitura se ela fizesse algo assim. Mas, infelizmente, fica esse troca-troca de prefeitura, governo com as ruas do povo e a nossa população tem sofrido bastante. O João Paulo queria que você reforçasse aquela ideia sobre saúde mental. Ele está perguntando para você o seguinte, se existe algum projeto para desenvolver melhorias na estrutura das redes de apoio à saúde mental no Estado. Esse é um assunto interessante porque, mesmo como deputado estadual, você precisa dialogar com as esferas federais, né, para tratar desse assunto aqui. Isso, o governo federal ele tem trago a questão da saúde mental, ele tem colocado em pauta. Inclusive, eu tenho participado em discussões com o Ministério Público, que também faz um papel muito bom nessa questão da rede de apoio, da atenção psicossocial. A gente vai fazer uma audiência pública agora na segunda-feira sobre a rede, que é justamente essa rede de atenção que vai desde o OSMAC, digamos assim, até essas redes de apoio. A gente sabe que a pessoa com a questão da saúde mental, ela não é só remédio médico. Ela exige que tenha psicólogos, terapeutas ocupacionais, uma equipe multiprofissional que hoje a gente não tem acesso. Então, a gente vai discutir na audiência pública e, com certeza, a gente vai estar passando para os secretários encaminhamentos que a gente sabe que o governo federal está investindo e ele não pode perder tempo e deixar passar esse trem da saúde mental que o governo federal está trazendo. Falando ainda de saúde, o pessoal aqui está bastante focado nisso. A Lúcia está te perguntando, deputada, será que o piso da enfermagem sai agora em junho? Eu acho que não. Acha que não? No meu achismo, eu acho que não. Porque isso é uma agenda federal, né? Mas e aí? É uma agenda federal. Há algumas discussões a nível federal sobre a carga horária, se, por exemplo, saiu o piso para 40 horas, mas aqui os contratos são de 30, aplica-se o piso integral, aplica-se o referente às 30 horas, há essa discussão federal, inclusive está lá dentro da Câmara Federal as discussões, e existem os repasses que vêm para cá.
Então, já sentei com o secretário de Saúde, Pedro, e ele me disse, deputado, nós não temos como abarcar, digamos assim, os 100% do piso de enfermagem todo esse ano. E eu falei para ele que a gente entende. Se discutir com a categoria, muito possivelmente eles aceitem, inclusive, que seja feito de forma gradual, mas tem que ser conversado com a categoria. Eles precisam entender que vai chegar e que vai chegar para todo mundo. E aí acredito que essa agenda dele com a categoria deve estar saindo em breve. A pergunta do Luiz, da Cidade Nova, é importante. Ela aparentemente é agressiva, mas não é. É bom para que você possa reforçar o seu argumento. Itaã, pergunte para a deputada como que o eleitor pode confiar nela, porque ela saiu de vereadora, não cumpriu o mandato total, e agora é deputada, e já quer ser prefeita. Como que o eleitor pode confiar nela? E ela falava muito mal do governo, e agora está do lado do governo, é líder do governo na Assembleia. Luiz, da Cidade Nova. Então vamos lá, Luiz, deixa eu explicar a questão do lado do governo. Não necessariamente você está trabalhando com ele e baixa a cabeça dizendo que está tudo certo. Então eu tenho uma posição e a minha posição é de levar de fato os problemas e a posição deles é de resolver. Então ali a gente faz um encontro de possibilidades. Não é dizer que a gente está simplesmente achando que o governo está 100% lindo, que não há problemas para resolver, não há nada para fazer. Muito pelo contrário, há muito trabalho a ser feito. Então hoje eu estou nesse momento de sentar com eles e mostrar o que a população está precisando. Em relação à vereança, a deputado, às perspectivas de prefeitura, eu não estou pensando em fazer carreira política, Itaã. Se disserem assim, olha, me deram, por exemplo, a Michele vai ser prefeita. Se em 4 anos eu consigo resolver todos os problemas que eu acho que dá para a gente resolver, eu estou muito satisfeita, estou muito feliz. Então, saí de vereadora para deputada porque a vereança estava pequena dentro do que as pessoas esperam da gente. Como deputada, tive essa oportunidade de ser líder e chegar lá com o secretário e dizer, ó, isso aqui tem problema, vamos resolver. E é isso que a gente está fazendo. Então, assim, não é uma questão de sentar 4 anos para 4, 8, 12 para poder galgar uma prefeitura, um governo. Não, eu quero resolver mesmo. Então, o que vocês me derem aí de oportunidade para resolver, esse é o meu grande desafio. Agora, olha só o que eu leio. A tua passagem pela Câmara, ela foi tão impactante que as pessoas, tem muita gente que olha para você ainda, e quem não acompanha muito a política, é a vereadora. Olha aqui o que ele está dizendo. Olha, Itaã, a arte da política é manter o seu mandato de pé, porque a saúde, as ruas de Rio Branco estão a calamidade. E a Michele não dá uma questão certa, só ri da situação porque não fiscaliza, tá vendo? Estão cobrando você na vereança. Fiscalizar, a gente fiscaliza sim. Até hoje, como deputada, eu ainda faço minhas fiscalizações com relação às ruas, a como me cobram, porque eu estou para servir a eles conforme eles me veem. Mas é o que eu digo, a caneta não está na minha mão, eu não tenho como pôr uma pistola na cabeça do prefeito e dizer, olha, conserta essa rua, que é de fato muito frustrante, porque ele tem o poder e ele não está fazendo. E é por isso que a gente arengava bastante. Só finalizando, o Francisco aqui está te perguntando a respeito que análise que você faz da Operação Ptolomeu. A Operação Ptolomeu quase não repercute com a densidade que deveria esse assunto na Assembleia, mas certamente eu imagino que contamine um pouco ali o dia a dia, de alguma forma. Como é que é a Operação Ptolomeu para o teu trabalho? Eu penso assim, tá? Eu tenho 2 vertentes. A minha de ser humano, que eu acredito que a gente não deve julgar antes. Então, há uma investigação acontecendo e, no meu entendimento, eu preciso esperar o que a justiça vai falar sobre. Então, estou aguardando, assim como todos os outros, o que a investigação está trazendo. E a outra vertente que é de como ela trava o governo. Ela tem travado o governo. Travou mesmo. Tem travado o governo, porque querendo ou não é uma questão, há uma investigação e você tem que ter muita sabedoria para saber como vai fazer e não parecer que está atrapalhando ou parecer que... Então, ela tem travado o governo, isso é fato. As questões, por exemplo,
das trocas de secretário aconteceram agora, depois de muito tempo da operação. Obras paradas. Obras paradas, contratações paradas, licitações paradas, atas paradas, tudo parado. E, de fato, a gente está parado. Então, eu acho assim que, em relação a se é culpado ou não é, a gente deixa com a justiça para que ela faça o seu julgamento, mas que ela tem parado o nosso governo, ela tem parado, e eu espero que se resolva o quanto antes para que a gente possa trazer mais solução e esse problema não repercuta na vida de quem está aí padecendo diariamente. Com ou sem Gladson? Eu quero que se resolva. O governo, ele é pro povo. Então, o que o povo disse, o povo elegeu o Gladson, ele é a autoridade que o povo elegeu. Então, nós temos que respeitá-lo, ajudá-lo na medida do possível, do que é certo, e mostrar os problemas, mas o povo precisa principalmente de um governo que cuide deles. Eu sei que o Gladson tem esse interesse, ele me externa quase sempre que a gente conversa. Eu quero cuidar do nosso povo. Agora, como ele vai fazer isso, aí ele precisa ter bastante sabedoria. Michele, muito obrigado. Queria agradecer muito mesmo a tua disponibilidade. Te chamei em cima da hora, mas você não hesitou. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Ah, de nada. E obrigado pessoal que participa com a gente, que fala. É para isso que a gente está aqui, é para que eles estejam mais próximos da política e que a política seja feita aí de forma magnífica para as pessoas comuns e que eles voltem a acreditar. Exato. Tá difícil, mas é preciso mesmo. Vamos para o intervalo e já voltamos.